No início de abril, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, causou polêmica ao defender que o Banco Central deve imprimir mais dinheiro para lidar com a crise causada pelo coronavírus. Mas afinal, o que isso significa? O que isso mudaria na sua vida? Quer entender mais desse economês? Então vem comigo. Meu nome é Pedro Rodrigues e bem-vindos a mais um Manual do Brasil. Eu já vou explicar o que o Henrique Meirelles quis dizer, mas antes você já sabe, dá um like no nosso vídeo e divulga para todos os seus amigos. Isso é muito importante para entender esse nosso cenário econômico tão conturbado. E se for sua primeira vez aqui no canal, não deixa de se inscrever e não esquece de apertar o sininho para você receber todas as notificações. Como a gente já discutiu bastante por aqui no nosso canal, a crise do coronavírus no Brasil vai além de um problema de saúde pública. Ela também possui facetas políticas e principalmente econômicas que não devem ser ignoradas. Nos últimos meses, a gente viu diversas vezes empresas fechando ou passando por reestruturações com o objetivo de sobreviver ao período da quarentena. O problema, entretanto, não acaba com o fim da quarentena. Mesmo depois que o comércio e as fábricas voltarem ao normal, o número de desempregados e a parcela de pessoas abaixo da linha da pobreza será maior do que quando a gente entrou nessa crise. Então, a gente pode até estimular novamente o comércio, mas não haverá pessoas para comprar. O momento é tão delicado que alguns analistas falam de uma retração do PIB brasileiro em torno de 6 a 9%. Diante desse cenário delicado, Meirelles defendeu em uma entrevista que o Banco Central deveria imprimir dinheiro para lidar com a crise que a gente está passando. Grande defensor do controle de gastos públicos, Meirelles não tem dúvida de que é hora do governo federal aumentar fortemente suas despesas para conter o impacto do coronavírus sobre a saúde e a economia. Mas aí você pode me perguntar, Pedro, então é tão fácil assim? É só mandar o Banco Central imprimir mais dinheiro e está resolvido? Quem dera fosse assim tão fácil. Em primeiro lugar, o que o Meirelles disse foi uma força de expressão. A mera impressão de novas cédulas não faria a menor diferença para a nossa economia. Aliás, o Banco Central já imprime periodicamente novas cédulas, independente de qualquer crise, para repor cédulas danificadas, por exemplo. O que de fato o Meirelles quis dizer é que ele acredita que no momento o melhor para o Brasil seria expandir a base monetária ou dar liquidez à economia. Deixando o economês de lado, o que ele propõe é permitir que o Banco Central compre títulos de dívida emitidos pelo Tesouro Nacional, ou seja, o governo federal, para dessa forma gerar crédito para a União. O governo também pode injetar dinheiro diretamente na economia através de corte de taxa de juros, compra de títulos privados ou mesmo emprestando dinheiro diretamente para a população através dos bancos públicos ou privados. A ideia é evitar que as empresas fechem, recompor a economia e permitir que ao final do período de quarentena a nossa economia volte a crescer e se recupere sozinha. Nesse momento, o governo volta à austeridade financeira. No papel, o plano funciona que é uma beleza, mas e na prática? Quais são os riscos que a gente corre? O descontrole da inflação é uma consequência mais clássica de injetar dinheiro na economia. Num cenário típico, isso acontece já que haveria mais dinheiro para o consumo, mas a quantidade de itens de consumo se mantém iguais. Então, pela lei da oferta e da demanda, os produtos ficam mais caros, gerando a nossa já conhecida inflação. Mas nós estamos vivendo num período atípico. Para Meirelles, na atual conjuntura, é possível colocar mais dinheiro na economia sem necessariamente provocar a inflação, pois a gente estaria apenas dando uma sobrevida às empresas e às pessoas e não aumentando o poder de consumo da população a ponto de faltar produtos. Grandes economistas concordam com Meirelles, incluindo Paulo Guedes. Entretanto, a ideia não é unânime. O atual presidente do Banco Central, por exemplo, considera a medida arriscada e que poderia sim causar um impacto indesejado à economia brasileira e prejudicar o trabalho de controle da inflação que o Banco Central pratica desde o início do Plano Real. Entretanto, outro efeito colateral dessa medida parece ser consenso entre os economistas. Ao injetar mais dinheiro na economia, o governo estaria, na verdade, comprando dívidas.
sem um aumento significativo de receitas vindo de impostos. A medida ocasionaria um inevitável aumento da dívida pública e sair do atual patamar de 76% do nosso PIB para algo próximo de 90%. Se para Meirelles dos males o menor, ou isso é um colapso da economia, para diversos especialistas a conta não bate. Uma dívida no patamar de 90% do PIB aumentaria muito a percepção de risco do país, tendo efeitos negativos sobre a taxa de juros e, por consequência, perderemos ainda mais a atratividade para investimentos estrangeiros. Como você pode ver, não existe soluções fáceis nem mágica para resolver essa nossa situação econômica. Qualquer ação que o governo tomar ocasionará riscos futuros. Se não for feito absolutamente nada, teremos uma onda de desemprego que minará a capacidade econômica do país, resultando numa crise maior ainda. Por outro lado, imprimir dinheiro é uma saída arriscada que pode comprometer o crescimento do Brasil a longo prazo. Uma alternativa ainda seria aumentar a arrecadação e cortar gastos. A grande questão é de onde aumentar a arrecadação e de onde cortar os gastos. Quais critérios iríamos usar? Como o Meirelles já enfatizou, precisamos olhar para essa possibilidade com calma e ir além de visões ideológicas sobre o que deve ser taxado ou não. Vale lembrar ainda que a emissão de moeda já foi feita na crise de 2008 e está sendo repetida agora por vários países envolvidos, como a Inglaterra, a Alemanha e os Estados Unidos. Entretanto, não podemos comparar economias fortes e bem estruturadas com a de países desenvolvidos como a do Brasil, fragilizada por diversas crises recentes. O nosso fôlego econômico aqui é bem mais restrito. E agora eu quero saber o que você acha dessa opinião do Henrique Meirelles. Você concorda com a ideia de imprimir mais dinheiro? Acha que isso pode fazer a inflação voltar? Vamos aproveitar o espaço aqui nos comentários para discutir de forma saudável e produtiva para todos nós. Também não deixa de escrever se tiver alguma dúvida. Dependendo da pergunta, a gente pode fazer um vídeo especial sobre o assunto. Não esquece de dar o seu like e compartilhar o vídeo, que é muito importante para a divulgação do nosso canal. Valeu e até o próximo vídeo. Para entender... Ai, caramba! São de novas cédulas. Ih,